do São Paulo agora, que teve a chegada de Rafael Tolói. Mate, Matheus Ribeiro tá lá ao vivaço para falar com a gente. Olha o bigode do Mate. Estilo, né? Que isso, gostei, Mate. Conta pra gente, traga as informações do tricolor. Bondade sua, Fred. Um abraço pra você, pro Caio, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha, a coletiva acabou nesse momento do Tolói. A gente deu uma corridinha aqui pra fora pra atualizar um pouco de como é que foi essas primeiras palavras dele nesse retorno ao São Paulo. E começou com suspense, viu? Vou falar pra vocês, porque aqui na Avenida Marquês de São Vicente teve um problema elétrico e acabou a luz na região. Então, quando o Tolói foi virar a camisa pra mostrar o número pra gente, acabou a energia aqui no CT. Ligaram o gerador para depois ele mostrar a camisa de número 2, foi apresentado, disse que está muito feliz com essa oportunidade de voltar ao São Paulo, né? Mais experiente, depois de 10 anos na Europa, disse que é muito grato ao clube e que promete aí fazer valer todo esse investimento do São Paulo nele, que estava sem clube, estava na Atalanta da Itália, rescindiu o contrato ainda nesse ano e atuou pela última vez em maio, né? Estava sem treinar nesses últimos meses, chegou ao São Paulo em agosto e vem tentando aí melhorar a forma física para poder entrar em campo o quanto antes, Fred. Esse é o famoso se vestiu no escuro, né? Literalmente, o Tolói. E, Mate, a gente estava até conversando aqui na redação, o Tolói foi campeão da Eurocopa, né? 2021, jogando pela Itália. Como é que tá o Tolói nesse momento? Eu pergunto para você, mas vou perguntar para o Caio aqui também. Exatamente, Fred. Ele foi campeão da Eurocopa pela Itália em 2020, né? O Tolói que tirou a dupla cidadania, então é metade brasileiro, metade italiano, ítalo brasileiro ali, né? Foi campeão, até porque todo esse período que ele passou na Itália foi um período que ele conseguiu se identificar bastante com o país. Ele comentou um pouco disso na coletiva aqui também. Inclusive, disse, quando retornou agora ao São Paulo, que esses 10 anos foi muito importante para ele ganhar, especialmente maturidade, né? Até porque costumava atuar com 3 zagueiros ali na Itália, algo que o São Paulo também atua aqui no Brasil nessa formação. Então, ele disse que muito importante e disse também sobre como foi importante para ele esse período, tanto na questão de entendimento de jogo, como na questão especialmente da maturidade dele. Tolói que chega com contrato até 2026, podendo prorrogar até 2027. Fred. Fechado, Mate. Ele também foi campeão da Liga Europa pelo Atalanta, né? Fizeram boas campanhas na Champions, né, Caelba? Bom retorno? Bom retorno para qualificar um pouquinho esse elenco, principalmente ter mais opções lá atrás. O cara experiente que joga na Itália e em time de ponta da Itália, porque a gente aqui está acostumado a falar em Napoli, em Juve, em Milan, em Inter, mas a Atalanta hoje é uma das sensações há uns 5 anos do futebol italiano. O que eu lamento, só aproveitando a deixa, é o São Paulo tá reforçando com jogadores mais experientes e vendendo a molecada talentosa, quando teria que ter um pouquinho mais de paciência, deixar eles jogarem no profissional, vender por um valor maior e não queimar como está queimando William Gomes, Alves, Lucas Ferreira e agora o Henrique. Tá aí o desabafo do Caelba. Vamos falar agora com o Iago Dó. Né, Edu? Mas tem também alguns questionamentos em relação a mais um jovem lá de Cotia que foi negociado. Edu? É isso, tudo bem com você, Bruno? Um abraço a você, bom dia, Mari, Jailson, fã de esportes. É o Henrique do Carmo, que teve uma reviravolta ontem, né? Pela manhã, o São Paulo havia recusado a primeira proposta de 6 milhões de dólares, ficando com 25% dos direitos do atleta. Só que no final da tarde, o CSKA, que já havia levado o Matheus Alves, insistiu, aumentou um pouquinho a proposta, deu mais 1 milhão de dólares de bônus ao São Paulo e aí o clube acabou fechando esta venda. É o 4º jogador da base que é vendido na temporada. Começou com o William Gomes, que não participou do título da Copa São Paulo em janeiro de 25. Depois saíram o Lucas Ferreira, esse sim participou, foi titular. Ainda o Matheus Alves, como eu disse, e agora o Henrique do Carmo, que vinha se destacando. Eu apurei aqui com o São Paulo o porquê da venda, me passaram alguns aspectos que envolveram a venda. Vontade do jogador, e ele soltou um vídeo ontem realmente demonstrando esta vontade de sair. Poucas oportunidades que ele teria, porque com a chegada do Rigoni, ele seria, entre aspas, 6ª ou 7ª opção de ataque, já que o Crespo joga com apenas 2 atacantes, está atrás de muita gente e ainda ficaria atrás do Caleri quando este retornasse, além, claro, do São Paulo querer fazer caixa para tentar diminuir o prejuízo na temporada e buscar um superávit. O São Paulo está anunciando aí um superávit superior já a 4 milhões de reais, que é muito pouco para quem se desfez de boa parte da base. Ainda estão no grupo do São Paulo alguns jogadores que foram campeões da Copa São Paulo. O Mike, lateral direito,
O Rian Francisco, que passou por uma cirurgia, o São Paulo estava tentando renovar o contrato dele quando ele teve a lesão de LCA. E também o Hugo, que se machucou no início da temporada assim que terminou a Copa São Paulo, foi também uma LCA, está na fase final de recuperação. Mas muitos daqueles que formaram a base campeã do São Paulo foram embora para a torcida por preços irrisórios, preços bem abaixo do mercado e bem abaixo das multas estipuladas em contrato. Se muita gente está saindo, teve alguns jogadores que chegaram, dele será apresentado daqui a pouquinho o Rafael Tolói. Além dele, nesta semana, Mailton e Rigoni serão apresentados. Os três já estão inscritos para a disputa do Brasileiro, regularizados no BID, e vão fazer parte das 3 trocas que o São Paulo tem direito na Libertadores nesta fase de quartas de final. O primeiro jogo será quinta-feira que vem contra a LDU. Para o jogo contra o Botafogo no domingo, Luciano e Bobadilha suspensos fora, volta o Enzo Dias, volta o Arboleda, volta o Alisson. O time vai estar um pouquinho mais reforçado do que aquele que perdeu para o Cruzeiro. Bruno. Viu, Edu? Você já volta, a gente vai acompanhar, claro, a entrevista do Rafael Tolói e também vamos discutir. Problema sério para todo mundo no futebol brasileiro, indiscutivelmente. Porém, no São Paulo, mais uma vez, a diretoria faz uma venda rápida, meio acelerada, impensada, imatura. E ela se desfaz de um jogador importante da base, que nem teve as oportunidades plenas ainda no grupo principal, não é? 6 milhões de euros, Henrique, 18 anos ainda. Aí a gente pensa em Matheus Alves, Lucas Ferreira, todo mundo sendo desovado, não é? Então, o doutor Marco Aurélio Cunha, outra vez o São Paulo se apressa e se desfaz na necessidade de um jogador promissor. Renata, é um escândalo o que está acontecendo no São Paulo. A questão das dívidas absurdas acumuladas nos últimos anos, a gestão administrativa financeira caótica e a entrega de jogadores da base por valores muito aquém. E eu ouvi da diretoria dizer que só venderiam jogadores da base pelo preço mais alto do mercado, pelo que o São Paulo representa como formador, como Cotia. Nós estamos jogando fora os melhores talentos que amanhã poderiam valer 3, 4, 10 vezes mais. Por quê? Ou por alguma coisa que não se explica, ou porque estão com a corda no pescoço, que já sabemos que estão. Então, é uma vergonha a gente ver isso acontecer no São Paulo. E depois não digam que eu falo contra, que eu torço contra. É a primeira vez que eu me manifesto aqui em relação a críticas desse tipo. É uma vergonha a gestão do São Paulo. Dessa vez você concorda plenamente, discorda? Qual é a sua posição em relação ao que o Marco Aurélio muito bem trouxe aqui? Eu fiquei de verdade constrangido quando eu ouvi os valores dessa venda. Constrangido. Até uma história bem rapidinha de bastidor, só que eu criei uma relação legal com alguns jovens da base de São Paulo. Sou um entusiasta da base, né? De jovens assim surgindo no Brasil, gosto muito. Muitos me falavam, o Henrique é um dos melhores, mais promissores, que mais pode render frutos para o São Paulo, fora de campo, em campo. 6 milhões de euros? Isso é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. E aí vem um papo, mas a dívida é do São Paulo. A dívida não é culpa minha, não é culpa sua que está assistindo. A culpa da dívida é desses caras. Da gestão anterior, da outra gestão, dessa gestão do Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, outros diretores. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. São jogadores que o São Paulo está se desfazendo agora. E vale citar, né? Uma geração vencedora de São Paulo. Geração que ganhou Copinha esse ano. E a soma de 5 jovens, não dá um jogador que o Palmeiras vendeu. E eu sei que não tem comparação São Paulo com o Palmeiras hoje. O Palmeiras está muito acima de São Paulo, em todos os aspectos. Profissionalismo, gestão, tudo. Não tem como comparar São Paulo e Palmeiras hoje. Mas será que não está aí o problema? Em mudar a mentalidade? Você vende o Henrique, 18 anos, por 6 milhões de euros, por futebol russo, e aí tem o papinho, não, mas o São Paulo manteve 20% do passe. Na Rússia, gente, futebol desvalorizado, não disputa Champions. Uma vergonha, é a pior venda. Eu não vou falar pior porque lá atrás pode estar acontecendo, mas é uma das piores vendas da história do São Paulo. Esse moleque era para ser vendido daqui 1 ano, 2, se jogasse, se fosse lapidado, pelo dobro, triplo, até mais do valor. Vergonha, cara, uma vergonha. E o torcedor merece respostas. Porque é mais uma venda vergonhosa de um jogador promissor de São Paulo. Uma vergonha que está acontecendo com o clube. Vergonha. Olha, os dois se manifestaram, na minha opinião, de uma maneira muito correta, muito precisa. E a realidade é essa, Cicinho. Hoje, o São Paulo se desfaz de jogadores para cobrir problemas, não consegue cobrir todos esses problemas
e aí depois vai pagando, acumulando, vai tendo mais dívidas e mais jogadores desvalorizados para um time que teve uma das melhores bases do Brasil. Exatamente, Renata. O São Paulo plantou, né, esse caos e está colhendo agora. E no momento de colher, eles estão pegando aqueles jogadores que estão se despontando e para pagar, né, para sanar as dívidas. Mas nem paga, Cicinho. Nem paga. Esse é o pior. Agora, também nós precisamos pensar do outro lado. Lógico que a gente fica indignado. Mas a dívida do São Paulo também não pode ficar esperando. E se daqui 1 ano e meio esse jogador não estiver valendo esse valor todo? Sim, 6 milhões de euros. Mas tudo bem, barato. mas o São Paulo precisa pagar. A dívida tem que ser sanada hoje. Se você tem um carro e você está devendo, você não vende o carro para pagar a dívida, bilionária. Mesmo que ele valha mais. Mas o que é melhor? Você vendeu o cara por 30 milhões Mas de como reais, que eu vou saber que ele vale 30 milhões de Porque reais? o moleque é bola. Falta então profissionalismo da base de São Paulo. Você vê o Palmeiras com o JP Sampaio. Quem que é o cara que cuida da base de São Paulo hoje? Alguém me responde. Quem que é o cara que cuida da base? É uma vergonha esse valor, vergonha. Não, e eu concordo com isso, mas a questão é a seguinte, você precisa sanar a dívida, e para sanar a dívida você tem que pegar o quê? Infelizmente, joias, como é o Henrique, tem Gasta que vender. menos, Cicinho, gasta menos, faz economia, vende ingresso com maior qualidade, não repassa ingresso para todo mundo. O que eu acho que eu vejo hoje, Ulisses, é o São Paulo tentando cobrir, tapar buraco, sabe? Vamos fazer aqui um remendo. O São Paulo parece que ele não consegue ter um plano para efetivamente resolver os problemas mais sérios financeiros. Ele continua revelando jogadores. O São Paulo recentemente ganhou uma Copa do Brasil e aí tudo mudou, o presidente foi reeleito. As coisas do São Paulo não vão bem e podem estourar. Agora, é ruim você vê hoje nos valores praticados no mercado, não é esse valor específico. O mercado hoje está inflacionado, gente, se vende muito bem. E agora o São Paulo vendeu mal um jogador que todos que conhecem dizem que tem futuro. Então, tem essa questão. Né? Eu já vi muitos jogadores saírem que iam arrebentar, já vi promessas que iam substituir esse, aquele, não viraram nada. São promessas, não é? São promessas. Esse menino é muito especial. Com todas as pessoas que eu conversei, é para ser um jogador muito diferenciado. Né? Vão torcer para que o seja. E se for, o São Paulo errou. Mas, Renata, no mundo dos negócios, você trabalha com altas e baixas, com desespero ou não. Quem está desesperado financeiramente e não tem para onde correr, ele acaba perdendo muito numa negociação, numa transação. Gente, seja em 6 milhões de euros, circunstância. Então, mas às vezes pode estar vindo um transfer ban, às vezes pode estar precisando cobrir uma folha, E aí contratou às vezes o Rigoni. porque é uma administração que erra. Ninguém está aqui falando que está certo, ninguém está justificando falando que está certo. Se você se acalmar nesse estresse que você está vivendo com o São Paulo, calma. Entendeu? Por exemplo, o Corinthians, vou dar um exemplo do Corinthians. Ei, mas deixa o Corinthians, velho. Agora estão falando do São Paulo. É sempre assim na imprensa também. A mamãe tá devendo lá, vamos falar do Corinthians. Aí agora os tricas aí. Vamos falar do Corinthians. Você vai falar do Corinthians? Mas que dinheiro que a mamãe tá devendo? Porque o Corinthians é um exemplo a não ser seguido. Não, eu posso falar do Corinthians, do Palmeiras. Tudo é o Corinthians, velho. Tudo é o Corinthians. A culpa da dívida do São Paulo é o Corinthians também. O Corinthians é o culpado pela dívida de São Paulo. Só falta você falar isso aí agora. Bom, então, como eu estava te dizendo, Renata, não adianta que eu não perco foco, você sabe disso. Tinha o Mário 40 no meu ouvido fazendo testemunho. Lógico, você imagina aqui. Vai falar do Corinthians? O que acontece? O Corinthians deu 5 jogadores pelo de Alberto, não deu? Todo mundo criticou, não criticou? Eu não. Né? Cadê os 5 jogadores? Estão jogando aonde e o quê? E o Yuri Alberto, o que representa pro Corinthians? Futebol russo, né? Pra mim foi um acerto. Ok? Pra mim foi um acerto. Depois se provou isso, foi um acerto, que o Yuri Alberto se transformou no jogador mais importante do Corinthians. Com o passar do tempo, com os gols, com aquela coisa toda. Nossa, tá todo mundo febril essa semana. Não tô entendendo nada. O Palmeiras, por exemplo, ganha muito dinheiro, é bem administrado, mas gasta muito mal. Fez contratações muito erradas. Gastou muito dinheiro em jogador que não virou absolutamente nada. Entendeu? Agora está tentando acertar um pouco. Então, administrar futebol é um negócio muito complicado. Por isso que eu falo sempre, quando você tem um atleta que se encaixa no seu time, entendeu? Que ele é fundamental para o seu esquema de jogo, entendeu? Você tem que tentar mantê-lo de qualquer jeito. Eu vou te explicar o porquê. E vou dar outro exemplo. Tá aí o São Paulo. Eu vou dar outro exemplo do Corinthians. O Corinthians perdeu o Roger Guedes. Eu queria participar do seu programa. O Corinthians não perdeu o Roger Guedes? Não ia pro Grêmio. O São Paulo que eu tô falando. Você quer ver, não era 5 milhões de reais por mês que ele foi ganhando? O Roger Guedes foi embora? Foi. Né? O que aconteceu com o Corinthians? Trouxe o Memphis Depay por quanto?
Quem que é mais importante, o Roger Tá, e o Rames? O Rames foi embora. O Rames vem pro Isso. São Paulo, Pronto. teve um problema com o treinador que o maltratou, que pouca gente fala, é verdade. Zubeldia. Isso. O Zubeldia. A gente sabe, a gente tem um amigo no mundo inteiro, querido. É. Que você, mas ele sofreu com o Carpini também, tá? O Depay é o Rames do Corinthians com mais mídia só, ué. É um pouco. Não, mas ele fez gol em título, fez... errou feio. Vamos criticar o Memphis e o São Paulo. O São Meu Paulo... Deus, olha a volta. mas o São Paulo Isso, é agora. o desespero de quem não tem dinheiro. Não, deixa eu só, É o desespero. Ulisses, 2 segundos. O grande orgulho do São Paulino, além da torcida, agora falando como São Paulino, é a categoria de base de São Paulo, que está sendo sucateada nos últimos anos. O São Paulo sempre foi referência em venda de jogador, em formação de jogador. E hoje? E pro ano que vem? Ano que vem tem que sair no verde também. Vai vender quem, só pra entender? Não tem como justificar 6 milhões de euros é muito pouco pro Henrique Carmo. E o futuro vai mostrar isso. 6 milhões de euros é inaceitável. Inaceitável. Chico Garcia, e você, qual é o seu posicionamento nessa história toda? Eu acho que o problema é muito maior. A gente está... quando a gente declara que nós temos um problema gravíssimo na nossa categoria de base, é por conta disso. É porque, infelizmente, a gente rifa atletas que nem sequer chegam no profissional. Não é exclusividade do São Paulo, porque a Renata falou bem. Tem uma gama de clubes desesperados que encontram, muitas vezes, na categoria de base, rifando os moleques por valores muito menores do que eles valem, para pagar a conta do dia, vender o almoço para pagar a janta. E aí o problema está muito maior. Está dentro de uma administração mal feita, como citou o doutor Marco Aurélio, como o Sgarbi cita, né? Você contrata veteranos a quem interessa, pagando comissões, muitas vezes, salários altos, e aí no jovem promissor não se tem o tempo para lapidar. Por quê? Por que se paga mais pelo jovem da base do Palmeiras? Porque houve tempo, houve investimento, houve estruturação. E aí hoje o Vitor Reis surge. Quanto que ele custa? Por quê? Por que vem, os caras lá de fora vêm e pagam mais pelos jogadores do Palmeiras? Gente, não é consequência apenas, é causa também. É você olhar na origem do problema. E aí o São Paulo, que tem uma dívida desse tamanho, ele acha que vai resolver com 6 milhões de euros? Não vai. Ah, mas tem que resolver, tem que pagar? Tem, mas não é dessa maneira. Porque aí se ele fritar a base de Cotia, aí é que não vai sofrer. Olha, mas só é uma matéria mesmo. do Estadão que foi publicada hoje pela manhã. Ela diz o seguinte, que nos últimos tempos, o São Paulo, vendendo jogadores da base, ele lucrou 208 milhões. Ok? E o Palmeiras só vendendo o Vitor Reis, zagueiro que está até descartado no momento pelo Manchester City, ele vendeu por 232 milhões. Surreal. E qual que é a imagem que você passa pro mercado vendendo mais um cara? Mas aí o Ronaldo quer falar que a mamãe tá devendo, né? Você tá louco. Bom, Everton Guimarães, São Paulo, com esse problema. Realmente, Cotia virou uma marca importante, respeitada, mas nos últimos tempos parece que a diretoria não trata tão bem as suas novidades e revelações. E não trata, Renata. Só para você ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte nós temos alguns exemplos de jogadores que não tiveram cuidado de seus clubes, né? E aí eu não tô comparando a falta de cuidado e tudo que aconteceu foram histórias diferentes, né? O Cruzeiro fez o Estevão e depois o Estevão acabou saindo daqui por causa daquele período nefasto, né, do Cruzeiro, que todos se lembram. E teve recentemente a questão do Vitor Roque, né? O Atlético Paranaense veio aqui, pagou a multa e levou, e depois fez um grande negócio pelo Vitor Roque. O Savinho foi um caso em que o Atlético precisava cumprir e trabalhar fechar o orçamento da temporada, e o Savinho foi vendido por 6,5 milhões de euros. Que casa com esse valor que o Henrique Carmo está sendo vendido. Um negócio escandaloso, e olha onde foi parar o Savinho e o tamanho do prejuízo dessa venda. Mas obrigaram o Rodrigo Caetano naquela oportunidade a vender para cobrir orçamento, tá? Aí eu vejo aqui, o Grêmio recusou uma proposta do Shakhtar pelo Gabriel Mack de 15 milhões de euros. O Grêmio recusou. Como é que o São Paulo pode vender o Henrique Carmo por 6 de euros? Isso é escandaloso, Renata. Gente, essa situação aí do São Paulo não é simples. Ah, mas é só o São Paulo. Não. Mas realmente o torcedor fica chateado quando nem tem a chance de ver o desenvolvimento de um atleta, que ele apareça no nosso futebol para ser vendido, não é? Ronaldão.